Boa tarde a todas e todos. Nós estamos aqui iniciando um ciclo de diálogos, vida e democracia. É um movimento que foi construído pelas fundações, 8 fundações partidárias. Eu vou aqui ler para vocês terem a ideia do que reúne esse movimento que nós estamos constituindo. A Fundação Alberto Pasqualini e Leonel Brizola, que é presidida pelo meu companheiro ex-ministro Manuel Dias, tem tido uma atuação muito importante do Henrique Matiense, que é o coordenador do Centro de Memória Trabalhista. Temos também a Fundação Astrogildo Pereira, presidida pelo ex-companheiro senador e Cristóvão Buarque, e com a participação muito ativa do Luiz Carlos Azedo. Temos também a Fundação Cláudio Campos, a Rosanita Monteiro de Campos é a presidenta, e o Nilson Araújo tem sido o diretor que tem participado desse nosso esforço. A Fundação João Mangabeira, que é presidida pelo Ricardo Coutinho, e que tem como vice-presidente, que tem participado ativamente, Alexandre Navarro, que foi secretário executivo do Ministério de Ciência e Tecnologia. Temos também a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, presidida pelo Francisvaldo Souza, o Francis, também muito ativo nessa nossa construção. A Fundação Marício Gaboá, do PCdoB, presidida pelo histórico companheiro Renato Rabelo. Temos ainda a Fundação da Ordem Social, presidida pelo Felipe Espírito Santo, do PROS, e a Fundação Perseu Abramo, que eu presido, a Luiz Mercadante. Então, são essas fundações que se reuniram já no período anterior, quando a presidência da Fundação Perseu Abramo era o Márcio Porchmann, e construíram um observatório da democracia. E nós, avaliando um pouco a situação do país, priorizamos esse encaminhamento. Quer dizer, nós pretendemos discutir aqui a saúde pública, o impacto do Covid-19, essa pandemia. Então, a primeira questão que eu apresento é o que é esse vírus que está sendo estudado, o que já se conhece dele, o que é essa pandemia, que está, a velocidade com que ela se instalou no planeta, quais são as perspectivas. Lembrando que o H1N1 ela ficou no estágio de pandemia 19 meses. Qual é a nossa expectativa em relação agora ao Covid-19, ao coronavírus? Qual é a expectativa de vocês? Nós temos aqui 4 especialistas, já vou apresentar, mas antes eu quero falar um pouquinho para mais gente poder entrar na nossa live, e vocês vão dando aí, mobilizando o pessoal para a gente ter uma forte audiência. A pergunta que eu também deixo para vocês, nós temos perspectiva de um retroviral? A cloroquina, que o Bolsonaro e o Trump destacaram com tanto empenho, é de fato um remédio promissor? Nós temos expectativa de vacina para quando? São 162 vacinas sendo desenvolvidas. Qual é a expectativa que vocês veem nesse quadro? Depois, o distanciamento social, que esse eu acho que é o centro do debate no país hoje. O êxito do isolamento o fragiliza. E a gente sente que nós temos um governo que não acredita na medicina baseada em evidência científica, que o tempo inteiro disputa contra a pandemia, fragiliza o esforço de governadores e prefeitos. E é verdade que o país tem um impacto diferenciado. Eu queria também um pouco a visão de vocês sobre essa pandemia, porque tem municípios no interior, em algumas regiões do país, baixo impacto ou nenhum impacto. Agora, grandes centros urbanos já estão chegando numa situação grave. Manaus não consegue enterrar seus mortos. Isso, você vê a capacidade de leitos SUS e de leitos disponíveis sendo muito pressionada em Belém, Recife, São Paulo, Rio, são várias cidades, Fortaleza. Então, qual é a avaliação de vocês em relação à capacidade do sistema público? Qual é a saída organizada do distanciamento social? Como é que a gente faz uma saída planejada, uma saída sustentável dessa situação? E como é que a gente combate essa falsa oposição entre saúde e economia? Porque sobre economia é a nossa próxima mesa. Nós vamos ter aqui vários debates, né, sobre a questão econômica, sobre a questão social, porque é uma crise sanitária, socioeconômica, financeira, e no caso do Brasil também é uma crise política institucional. Mas hoje nós vamos tratar da questão da saúde pública. Então, eu queria agradecer ao André Longo, secretário de Saúde do Governo do Estado de Pernambuco, do governador Paulo Câmara, deixar um grande abraço para ele. É médico, foi presidente da Associação Nacional de Saúde, então tem uma vasta experiência aí
no setor e uma contribuição importante para o nosso debate. Queria saudar também Carlos Gaboá Gadelha, que foi o grande responsável pela área de inovação científica e tecnológica do Ministério da Saúde, fez várias novas iniciativas para fomentar a inovação e a capacidade própria de produção científica, de equipamentos, de fortalecimento da capacidade do Brasil fazer pesquisa nessa área, e hoje dirige o coordenador de uma importante pesquisa na Fundação Oswaldo Cruz, nesta área de inovação científica e tecnológica, e é economista, como eu, então, doutor em economia como eu, da UFRJ, eu venho da Unicamp, USP Unicamp, mas colega de profissão. Queria saudar José Temporão, foi o grande ministro da Saúde, uma história de luta em defesa do Sistema Único de Saúde, muito compromissado com esses valores da saúde pública, e hoje também é pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, que é uma das mais importantes instituições de pesquisa na área de saúde pública no Brasil. E, finalmente, Arthur Quioro, companheiro, amigo, professor da Universidade Federal de São Paulo, também professor, doutor, pesquisador, e que, felizmente, as coisas sempre têm um lado contraditório, né? Ele já estava com uma bolsa para fazer o pós-doutorado em Portugal e foi impugnado por essa pandemia. Felizmente, temos ele aqui coordenando o núcleo de acompanhamento de políticas públicas de saúde que nós temos e formulando muitas reflexões, subsídios para as bancadas, para todo esse debate. Então, agradeço a dedicação a esse tema, também ex-ministro como Temporão. Então, eu começo pelo secretário André Longo. Como é que você analisa esse quadro todo? O que você traz de diferença, assim, de inovação, de recomendações a partir da experiência de Pernambuco? Nós vamos ter nessa fase inicial 10 minutos para cada um. Então, André Longo com a palavra. Muito obrigado pela presença. Bom, boa tarde, ministro Mercadante, boa tarde, ministro Quioro, ministro Temporão, ex-secretário Gadelha. Queria agradecer aqui o convite da Fundação João Mangabeira, agradecer pelo fato de estar podendo aqui estar debatendo com vocês uma mesa com tantos expoentes aqui da política e da saúde brasileira. Para nós, é um momento realmente muito difícil, é um momento crítico que passa a nossa sociedade, é um grande desafio para a humanidade o enfrentamento desse vírus, deixou a grande maioria dos sistemas de saúde no mundo de joelhos, não estávamos preparados para a chegada de um vírus. Alguns dizem que esse vírus ainda é um vírus estagiário. Imagine quando a gente pegar realmente um vírus que seja profissional. Mas, infelizmente, deixou todas as os nossos sistemas de saúde em muita dificuldade. Aqui em Pernambuco, nós entendemos desde o primeiro momento, sob a liderança do governador Paulo Câmara, que essa crise ela transcendia em muito uma crise sanitária. Ela é uma crise com um impacto socioeconômico gravíssimo, que precisaria de uma coordenação e um comando unificado e a participação de todos os secretários de Estado, todo o governo, então, está mobilizado, desde o nosso primeiro caso confirmado, em 12 de março, desde que nós começamos a adotar medidas de restrição de isolamento no dia 14 de março, nós temos um esforço coordenado e liderado pelo governador, com todos os secretários envolvidos em ações específicas para esse enfrentamento. Focamos muito na transparência de dados, uma vigilância em saúde extremamente ativa, responsável, tentando compilar o maior número de dados e de números para que as decisões pudessem ser tomadas sempre um passo adiante. A gente tem, inclusive, se destacado, felizmente, em análises de organismos internacionais por um alto grau de transparência. Lideramos isso há 5 semanas, com indicadores mostrando esses números da melhor maneira possível, com todas as dificuldades que o sistema de saúde brasileiro tem desde o início, em especial a sua baixíssima capacidade de resposta
Nós temos uma dificuldade enorme, né, desde o início, para fazer a testagem mais adequada, né, das pessoas. Isso limitou bastante o esforço de resposta, isso todos nós temos que reconhecer. É um legado que deve ficar já aqui para todos nós, é entender que nós precisamos investir em ciência e tecnologia de forma adequada, qualificar nossos laboratórios centrais de saúde pública. Isso ficou a desejar ao longo dos últimos anos e a gente paga um preço realmente importante pela falta de investimento na cadeia, né, de incentivo à ciência e tecnologia. Gadelha é um especialista nisso aí, sabe o quanto a gente precisaria investir muito mais nesses aspectos aí, para a gente ficar menos dependente dos insumos internacionais em momentos como esse. Então, a gente precisa aprender, uma das grandes lições dessa crise é que nós precisamos fazer um grande investimento no nosso parque tecnológico, para a gente sair da dependência internacional dos insumos em saúde. A última vez que eu vi, né, o déficit na cadeia de comércio na área de saúde era de mais de 10 bilhões de dólares. Imagino que isso tenha subido ainda mais, esse dado. Então, é um dado bastante expressivo e que nós precisamos vencer, e isso nos coloca também numa situação muito difícil, quando a gente precisa hoje de insumos que hoje você tem, basicamente, em países que também estão enfrentando dificuldades pela crise, fundamentalmente a China, fundamentalmente os Estados Unidos, e isso tem gerado dificuldades maiores. Então, o foco foi tentar fazer o máximo possível dentro das nossas limitações, ampliando testagem. Nós começamos a fazer exames aqui em Pernambuco no dia 13 de março, tínhamos uma capacidade de testagem de 70 exames dia. Hoje nós já passamos dos 600 exames dia, temos a expectativa de chegar a 1.000 exames dia, mas quando a gente fala esses números, dá até vergonha de falá-los, né? Porque eles são tão pequenos em relação às necessidades, né, das pessoas, mas é o que impõe a limitação hoje, tanto da produção nacional, que está voltada para isso, em Farmanguinhos, quanto das limitações de importação de testagem. Teste rápido, já me adiantando aqui, ainda não tem uma utilização, né? Hoje a OMS basicamente só recomenda para pesquisa. A gente tem forçado um pouco a barra, né, para fazer teste rápido aqui em algumas condições, a partir dessa doação que foi feita aí pela Vale do Rio Doce para o Ministério da Saúde, mas nós não investimos nenhum real, por exemplo, Pernambuco não investiu em compra de teste rápido, dado aos insucessos que a gente viu em outros países, como Espanha, como Inglaterra, que compraram testes e tiveram que devolvê-los pela baixa, fundamentalmente pela baixa sensibilidade que tem demonstrado. No campo da assistência, e aí a gente tem uma grande dificuldade, que é a ampliação de leitos especializados. Pernambuco já tinha uma condição até um pouco melhor do que outros estados do Nordeste na relação de leito de UTI por habitante, mas o desafio, de ampliar cada vez mais a capacidade instalada para dar conta do furacão, Covid-19, porque ele chega devastando mesmo, o sistema de saúde, na medida em que impõe uma sobrecarga a esses leitos de UTI com tempo médio de permanência muito acima daquilo que a gente vê em outras doenças respiratórias, chegar a mais de 15 dias de média de ocupação de leito de UTI, o que impõe um desafio. Então, fizemos um esforço gigantesco aqui, coordenados pelo governador. Chegamos hoje à marca de mais de 500 novos leitos de UTI, que Ouro sabe a dificuldade, Temporão sabe a dificuldade que é montar um leito de UTI, e montar estruturas de UTI exigem equipamentos e exigem profissionais. Parte desse esforço, ele vem na linha do que o Arthur falou, com negociações com a rede privada, tentando buscar a ociosidade declarada deles no primeiro momento. Então, a gente está hoje com leitos SUS dentro de hospitais que nunca tiveram SUS. Então, eu tenho hoje o Hospital Santa Joana, o Hospital Português, o Hospital Memorial São José, com leitos de UTI SUS que nunca tiveram antes.
É certo que a gente esperava, e aí só, eu sei que o tempo é curto para falar o tanto que a gente tem que falar, mas nesse aspecto da relação com o privado, houve uma colaboração aqui do Sindicato dos Hospitais, entendendo, né, que haveria uma ociosidade, mas a gente está sendo pego de surpresa aqui com um fenômeno que é um fenômeno de uma maior ocupação também desses leitos privados. Então, para se ter uma ideia, a gente até tinha uma expectativa de que a curva do setor privado ela descesse antes do que a curva no SUS, mas a gente tem encontrado também muita dificuldade na ocupação de leitos privados. Doutor Giliatti, que o Arthur conhece bem, tem feito agora um trabalho para buscar informações de forma mais expressiva, algumas vezes ao dia, para que a gente possa negociar com o setor privado toda a ociosidade possível, para que a gente não tenha perda de vidas com ociosidade na rede privada. Isso é uma pactuação que a gente tem procurado buscar aqui junto à rede privada, para a gente trabalhar isso da melhor maneira possível. Então, nós ampliamos mais de 500 leitos de UTI, num esforço também compartilhado com a Prefeitura da cidade do Recife. Aqui a gente tem uma relação muito harmônica, também a Prefeitura é administrada pelo PSB, o prefeito Geraldo Júlio. Nós temos um secretário de saúde que também foi do Ministério da Saúde, na época do Gadelha, inclusive, o doutor Jailson Corrêa, um parceiro de muito tempo. Então, nós temos tomado todas as nossas decisões aqui juntos. Isso facilita o processo de condução, já que o epicentro da epidemia é o Recife, a região metropolitana do Recife. Então, as decisões tomadas aqui no Recife irradiam para o restante do Estado. Em relação ao distanciamento social, só para concluir, porque realmente são muitas questões, a gente tem alguns modelos matemáticos, estudos, que são desenvolvidos aqui pelo governo do Estado, que apontam para a importância de ter realizado precocemente as medidas de distanciamento social. Então, o nosso primeiro caso confirmado foi lá no dia 12, a gente começou a tomar essas medidas muito precocemente, fomos ampliando essas medidas, e certamente a nossa curva hoje ela seria muito pior se a gente não tivesse adotado essas medidas de isolamento. Infelizmente, acho que o ministro Mercadante falou isso, a gente tem que lamentar, e a gente tem essas curvas aqui muito bem desenhadas, que a gente chegou a atingir níveis de 70% de isolamento social quando a gente media pelos aplicativos de celular. Mas quando a liderança negativa do presidente Bolsonaro ela passou a ocupar os espaços de mídia para combater a quarentena, nós, infelizmente, as medidas de restrição social, nós tivemos uma perda desse componente de maior adesão ao longo do tempo, que fragilizou uma série de controles. E hoje, infelizmente, a gente tem uma curva de isolamento social menor do que a gente poderia ou gostaria de ter. Hoje, o governo está estudando a perspectiva de como evoluir, ou como fazer um lockdown sem unidade nacional. Eu acho que os exemplos internacionais que estão colocados aí, acho que o que ficou mais claro foi aquele de ontem da Nova Zelândia, Que bom ver um país com uma liderança nacional que consegue ecoar coisas positivas para o seu país. Aqui, infelizmente, a gente não tem essa unidade nacional. Estamos aqui nos desdobrando com todos os órgãos e os prefeitos aqui da região metropolitana para tentar desenhar o que eu tenho chamado de um lockdown à brasileira, um lockdown à pernambucana, porque a gente não consegue ter um lockdown à brasileira, com unidade, com diretrizes muito claras, nem mesmo do ministro da Saúde, do presidente a gente não podia esperar nada, mas do novo ministro da Saúde, que chegou dizendo que iria estabelecer diretrizes claras, tanto para que pelo menos tivesse para a abertura, mas até agora não nos apresentou nada, nem para fechamento em algumas situações
que a gente acredita que seja necessária, como essa que nós estamos vivendo nesse momento, ou pelo menos para a abertura, né, quando houvesse condições para isso. Todo mundo quer o retorno à normalidade possível, mas com a segurança que a nossa população merece. Acho que esse é um esforço grande que todos nós precisamos fazer. Eu sei que eu já passei do tempo. Já passou. Não, você vai voltar ainda no final, você vai ter um tempo para concluir e poder desenvolver. A gente que está aqui no dia a dia tem muita coisa para falar, mas eu acho que prometo que eu vou ouvir mais agora os nossos professores aí, para a gente poder tentar trazer para cá. Mas eu só queria dar mais uma questãozinha, que eu acho que é a cereja do bolo, que é Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, a gente tem aqui, né, uma ilha, né, aqui em Pernambuco, e nós estamos tomando o maior cuidado com essa ilha, e lá nós conseguimos fazer a quarentena verdadeira. E estamos tendo excelentes resultados, né, com a decretação da quarentena, como a gente gostaria de implantar aqui no continente, a gente conseguiu implantar lá na ilha, e os resultados são verdadeiramente excelentes. Finalizo assim. Muito obrigado. Foi excelente, secretário. Acho que está bem organizada a pauta, foi muito claro, muito objetivo. Acho que esse tema do lockdown também é um tema que nós vamos ter que aprofundar a discussão. Então, vou passar agora para o ex-ministro Quioro, estou seguindo a ordem da tela, que tem dado uma contribuição imensa em todo o país, é um grande especialista nessa área. Com você, Quioro, qual é a sua visão desse cenário todo? O que você poderia acrescentar, agregar, desenvolver? E obrigado pela presença. Imagina, eu primeiro quero saudar você em seu nome, todos os presidentes, dirigentes das demais fundações partidárias que abrem esse espaço fundamental, né? Eu acho que a sua introdução, colocando a abrangência, ela é decisiva para o futuro da democracia brasileira. Saudar os meus companheiros, André Longo, né, que está aí à frente, no front, no Nordeste, liderando esse esforço, o Carlos Gadelha, ministro Temporão, queridos companheiros e militantes do SUS. Eu vou trazer aqui algumas contribuições das reflexões que nós temos feito no Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas do PT, o NAP Saúde, né? Neste momento. Em que momento nós estamos falando? Como esse material vai estar gravado e algumas pessoas vão nos ver, poder nos assistir depois, e na perspectiva de uma linguagem muito acessível, que não seja para nós só da área da saúde, né? Eu acho que assim, a gente fala no momento em que, objetivamente, a pandemia de Covid é uma realidade planetária, né? 3.600.000 casos, 250.000 óbitos em todo o mundo. No Brasil, estamos com 101.000 casos confirmados e 7.051 óbitos, né? O estudo realizado pela Federal de Pelotas, já segunda etapa, mostra que para cada caso confirmado nós temos outros 12 casos, né, o estudo de soroprevalência. Nós acabamos de concluir um estudo aqui na Baixada Santista, onde eu participei do time de pesquisadores, está sendo anunciado agora pelos prefeitos da Baixada, que mostra na Baixada Santista ainda 1,4% de prevalência de infectados, né? O que é relativamente baixo, mas muito superior ao que foi encontrado no Rio Grande do Sul. E a Luísio mostra que nós ainda estamos no começo da epidemia. Acho que essa era a primeira mensagem que eu queria deixar, porque nós estamos realizando esse debate no início do mês de maio e nem de perto nós chegamos ao pico da curva epidêmica, que no país nós podemos já começar a projetar, muito provavelmente para a primeira, segunda semana de junho. Ou seja, nós ainda temos muito esforço, né, de enfrentamento de uma pandemia que se coloca para a gente em 3 grandes frentes. Os desafios sanitários, o André aqui já teve a oportunidade de, a partir da experiência que ele em ato está experimentando em Pernambuco, relatar o tamanho das dificuldades, eu já vou aprofundar um pouco. Os aspectos econômicos e sociais, que não são de menor importância, porque nós não estamos tratando de uma pandemia no hemisfério norte, nós estamos tratando de um país profundamente desigual, né? E a pandemia ela já atingiu a fase de periferização. Se ela, no começo, se concentrava na classe média alta, nos bairros mais nobres, nas pessoas que tinham maior chance de ter planos de saúde, hoje ela é uma realidade na periferia das capitais, das regiões metropolitanas, onde as pessoas vivem em condições habitacionais muito desafiadoras, do ponto de vista de conseguir cumprir medidas, inclusive, de isolamento social, e ainda mais de isolamento quando estão infectadas,
né, e para o qual o poder público tem conseguido desenvolver estratégias muito tímidas, né, para essa nossa realidade. E nós temos um terceiro aspecto nessa crise, que o André terminou a fala dele por aí, né, e que me parece decisiva, que é o contexto muito nacional, muito tupiniquim, que é a predominância de uma crise política no meio de uma hecatombe sanitária, econômica e social como a que a gente já vive. Pela autooposição, né, pela deliberada oposição que o presidente da República e seus seguidores fazem no ponto de vista das diretrizes, o que faz com que nós tenhamos um sistema único de saúde, um sistema nacional, mas que nacionalmente está à deriva e que nos obriga a ter uma dependência, não que ela seja por si negativa, porque tem sido muito positiva na maioria dos estados e municípios, mas é porque sem unidade nacional, o André já explicitou isso, é muito difícil produzir os efeitos desejáveis. Vejam, ainda que nós tenhamos sido beneficiados por praticamente um mês e meio, 40 dias, entre o D0 no Brasil e o D0 nos Estados Unidos, nos países da Europa, infelizmente, as autoridades sanitárias federais, né, comeram muita bola, como se diz, né, ou seja, foram absolutamente negligentes do ponto de vista de armar a resposta de enfrentamento. Se é verdade que o ex-ministro Mandetta, de alguma maneira, peitou a insubordinação do presidente da República no que diz respeito ao isolamento social, e acho que a gente agora colhe, de alguma maneira, ainda que tenha sido iniciado por iniciativa mais dos governadores e dos prefeitos do que propriamente do presidente da República, ainda colhemos alguns bons resultados, ou seja, se a epidemia ainda não explodiu, tem muito a ver com o isolamento inicialmente feito, né, que agora se debilita, como o André já colocou. Acho fundamental entender, e aqui é uma crítica política absolutamente honesta, né, mas é preciso reconhecer que a desmontagem do Programa Mais Médicos, que a desmontagem, a desestruturação da atenção básica, hoje cobra um preço altíssimo do ponto de vista da capacidade de resposta, da investigação dos casos assintomáticos leves, da possibilidade de acompanhamento das pessoas idosas, das pessoas com comorbidade e, em particular, nas comunidades onde vivem a população mais vulnerável do Brasil. Acho que o André depois pode contar um pouco do esforço que o Nordeste tem feito, o Consórcio Nordeste, em instituir a Brigada pela Saúde, né? Mas assim, é impressionante como no momento em que 80% a 85% dos casos se concentram entre casos leves e assintomáticos, nós estamos profundamente despreparados. O segundo aspecto diz respeito à testagem. O André também já explanou a respeito disso. Nós administramos uma pandemia dessa envergadura, né, olhando literalmente pelo retrovisor para o que está acontecendo há 2 semanas atrás. No caso dos óbitos, há 3 semanas. No caso dos casos confirmados, restrito a casos graves, casos moderados, que necessitaram de internação, né? O que faz com que, ao invés de 101 mil casos, muito provavelmente nós estejamos muito próximo de 1,5 milhão de brasileiros infectados. Mas isso não nos dá capacidade de análise nem para a ação imediata, muito menos para o monitoramento necessário para poder identificar quando chegaremos ao pico da incidência máxima da curva epidêmica e, inclusive, quando poderemos, a despeito do que já começa a ser feito em Portugal, na Espanha, na Itália, com segurança, iniciar a desarmar o processo de isolamento. Me parece que o terceiro aspecto fundamental, né, foi a incapacidade do governo brasileiro de armar, articular, em primeiro lugar, a nossa capacidade de aquisição e garantia de equipamentos de proteção individual para os trabalhadores da saúde, tanto do setor público como do setor privado. E a incompetência do ponto de vista de fazer a conversão, a reconversão da nossa indústria, né? Já que a gente não investiu na Fiocruz da maneira que precisava, não investimos nos nossos laboratórios públicos para poder dotá-los da capacidade, da automação, da capacidade de fazer testes, mas também não conseguimos sequer produzir aquilo mínimo necessário para garantir a operação segura. E, em quarto lugar, eu destacaria, né, como extremamente crítico a nossa incapacidade de produzir a ampliação da oferta de leitos de UTI na quantidade, tá certo? Na distribuição necessária pelo país. E aí o exemplo de Manaus, que você já trouxe na abertura da nossa conversa, Luísio, eu acho que ela é um retrato absolutamente fiel do que eu estou dizendo. Nós temos clara noção
que os 14.900 leitos de UTI de adultos que nós tínhamos antes de iniciar a epidemia eram insuficientes e se distribuíam heterogeneamente. No dia que o Mandetta deixou o Ministério da Saúde, teve a pachorra de anunciar que seria realizado um censo para saber qual era a quantidade de leitos efetivamente existentes. E identificava que o Ministério tinha produzido a ampliação de apenas 220 leitos de UTI em todo o território nacional, ou seja, sequer sabe quais foram os movimentos que secretarias municipais e governos estaduais produziram, inclusive para apoiá-los financeiramente para garantir a operação. Porque, veja, colocar leitos críticos de UTI, né, para atender pacientes críticos, leitos de UTI habilitados, não depende apenas de estrutura hospitalar, de equipamento, depende de equipe qualificada, uma capacidade de resposta que nós perdemos, eu insisto, mais de 40 dias por negligência, por omissão, né, por incapacidade, que, na minha opinião, na opinião que nós temos analisado no âmbito do NAP, né, do Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas do PT, tem muito a ver com a subordinação do Ministério da Saúde, das autoridades federais, à lógica que impera econômica no país, ou seja, a emenda do teto que congelou e tirou 22 bilhões e meio da saúde nos últimos 3 anos, agora cobra uma conta altíssima. Eu finalizo, Mercadante e companheiros, companheiras, chamando a atenção para a importância deste debate que o Mercadante armou no início da nossa conversa sobre o isolamento, né? Não temos outra alternativa. Radicalizar, aprofundar o isolamento é uma questão essencial para a defesa da vida, né? O custo que terá sobre a vida de milhões e milhões de brasileiros, aliás, de milhares e milhares de brasileiros, será altíssimo se nós não investirmos num isolamento social horizontal, amplo, radical e dando condições para que as pessoas de baixa renda possam efetivamente cumpri-los, inclusive com estruturas de apoio para que as pessoas infectadas com sintomas leves possam cumprir os 14 dias de isolamento em estruturas apartadas das suas famílias, já que é impossível, na maioria das habitações brasileiras, produzir o isolamento necessário. Eu volto depois do debate, mas gostaria de deixar essa contribuição inicial. Obrigado. Foi excelente, eu acho que complementar, muito clara, objetiva. Eu queria passar agora ao ex-ministro José Temporão, pesquisador e uma longa história de defesa do SUS, as suas impressões, a sua avaliação desse quadro todo, o que você gostaria de destacar para os nossos ouvintes, telespectadores. Ministro Temporão, com a palavra. Boa tarde a todos. Mercadante, um abraço. Quioro, André, Carlos Gadelha. Tentando abordar aspectos da realidade que se complementem nesse debate aqui, eu queria falar um pouco sobre o que nós estamos enfrentando. Então, é um vírus da família coronavírus, que 100 milhões de partículas do vírus cabem na cabeça de um alfinete. É uma doença que ainda está sendo conhecida à medida que nós vamos acompanhando, tratando. O que se imaginava que era apenas uma doença que causava uma pneumonia grave, na verdade, hoje se revela uma doença muito mais sistêmica, porque os receptores nos quais o vírus se acopla no organismo humano estão presentes não apenas no pulmão, mas em vários outros órgãos, no cérebro, no coração, no intestino, na pele. E uma série de novas descobertas, na realidade, dramáticas, porque elas vão se dando à medida que a prática vai acontecendo, que as pessoas vão sendo internadas, adoecendo, acontecem todos os dias. Só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos cerca de 7.000 artigos científicos produzidos de janeiro para cá na PubMed, que é uma das maiores bases científicas de artigos do mundo. Então, nós já temos mais de 7.000 artigos publicados e ainda sabemos muito pouco sobre o vírus. Sobre medicamento, né? Foi feito um alarde irresponsável sobre a hidroxicloroquina, também foi feito um outro alarde absurdo pelo ministro da Ciência e Tecnologia de um medicamento usado para tratar parasitose intestinal e que, na verdade, para minha perplexidade, eu soube que está sendo usado como protocolo em vários hospitais aqui no Rio de Janeiro, sem nenhum tipo de comprovação. Na verdade, o que nós temos até o momento, do ponto de vista de um medicamento que possa ser usado e que tenha eficácia sobre o decorrer do processo patológico, não temos nada.
um medicamento que pudesse ser dado aos primeiros sintomas e que permitisse impedir o desenvolvimento de quadros graves, não temos. E existe uma expectativa que, nas próximas semanas, uma série de pesquisas em andamento possam nos dar alguma luz, mas até o momento não temos. Sobre vacina, nós temos duas dimensões que eu queria chamar a atenção. Nós temos mais de uma centena de vacinas em desenvolvimento nesse momento, mas nós temos um desafio científico e um desafio produtivo. O desafio científico é um dado concreto. Até hoje, a ciência não conseguiu produzir uma vacina contra coronavírus. Não sei se todos sabem, mas o vírus do resfriado comum, que todo mundo tem com muita frequência durante o inverno, é da família coronavírus, é um primo, é um parente desse SARS-CoV-2, que é o que está circulando agora. E o que se sabe do ponto de vista da imunogenicidade desse vírus é de que ele não costuma dar uma proteção prolongada nem muito alta. Exatamente por isso não se conseguiu até hoje desenvolver uma vacina contra. Então, esse é um obstáculo ainda científico que a gente espera que possa ser superado, considerando o avanço da ciência, da genética, na última década. E do ponto de vista produtivo é que, se chegarmos a ter uma vacina testada em humanos, que funcione, que proteja, nós não temos hoje capacidade mundial de vacinar bilhões de pessoas ao mesmo tempo. Inevitavelmente, os países que vão produzir as primeiras vacinas estarão na frente, na fila para imunizar seus cidadãos. Então, nós temos aí uma questão que, inclusive, abre uma discussão sobre proteção patentária, direitos de propriedade intelectual, possibilidade de compartilhamento de patente ou de licenciamento compulsório. O Brasil, em tese, teria uma vantagem comparativa pelo fato de que nós temos duas grandes instituições produtoras de vacinas de imunobiológicos, que é o Instituto Butantan, em São Paulo, e a Fundação Oswaldo Cruz Biomanguinhos, no Rio de Janeiro. O outro aspecto que eu queria chamar a atenção é pensar um pouco sobre tendências, né? Porque hoje já falou um pouco sobre isso, da subnotificação. O Brasil, até o momento, testou mais ou menos 400 mil pessoas, 400 mil testes. E alguns estudiosos dizem que, para nós pudermos acompanhar e saber tendências, padrões de circulação viral, para poder planejar de maneira mais integrada e articulada como enfrentar a situação, nós deveríamos estar fazendo 300 mil testes dia. Então, nós estamos testando muito, muito, muito pouco, o que é um problema concreto. Existem alguns estudos recém-publicados que fazem projeções sobre como é que o Brasil está do ponto de vista de disseminação da doença. Se todos nós concordamos que foi muito importante, em meados de março, fazer o isolamento social, senão hoje a situação seria muito mais grave, isso é verdade. Nós todos também concordamos aqui que a postura irresponsável do presidente da República, cotidianamente, ontem ele repetiu, cotidianamente ele faz questão de enfrentar a lógica, de enfrentar a ciência, de enfrentar as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Da autoridade sanitária eu não vou nem falar, porque nós não temos ministério nem ministro há 3 semanas. Né? Mas as evidências científicas são confrontadas por ele. E, a partir desse comportamento irresponsável, constatou-se, inevitavelmente, uma redução do percentual da população que vinha mantendo isolamento social. Então, hoje, esse fator de disseminação do vírus está entre 1,5 e 2, ou seja, cada pessoa está infectando 1,5 a 2 outras pessoas, quando, na verdade, esse nosso R, como se chama cientificamente, deveria estar abaixo de 1, ou próximo de 1. E nós estamos hoje, talvez, é o país no mundo com a maior taxa de velocidade de disseminação da doença, o que projeta um mês de maio e um mês de junho muito dramáticos. Uma outra característica que eu queria colocar aqui para o debate é o que a professora Margarete Dalcomo, da Fundação Oswaldo Cruz, vem chamando de um rejuvenescimento da expressão da doença do ponto de vista demográfico no Brasil. Ao contrário da Europa, né, no Brasil, o maior número das pessoas internadas está até os 59 anos de idade. Claro que a incidência de óbitos, ou seja, a letalidade, continua sendo mais expressiva em pessoas acima de 60 anos. Mas a singularidade brasileira da desigualdade social faz com que pessoas mais jovens, com doença crônica não controlada por várias dificuldades, a que vou me referir adiante,
estejam mudando esse padrão e fazendo com que um número muito expressivo de pessoas mais jovens, nesse momento, estejam internadas. E, por fim, a questão da desigualdade. Não é? Eu quero lembrar que, no início da pandemia, início de março, final de fevereiro, quando a coisa chegou aqui, o olhar da mídia, dos especialistas e das autoridades era um olhar de classe média. Né? Vamos ficar em casa, vamos fazer home office, né? Aquela tranquilidade. Né? Expressava uma visão e uma dinâmica de funcionamento do cotidiano da vida nas grandes cidades por um olhar de classe. Mas logo ficou evidente que o vírus não é democrático, pouquíssimo democrático. Nós sabíamos que todos seriam cobrados a participar do esforço coletivo de reduzir a propagação da doença, mas o acesso, em caso de necessidade, de cuidados mais intensivos, em tecnologia, em leitos, em respiradores, seria igual para todos? O risco de adoecer seria o mesmo para todos? Como a pandemia iria afetar os mais frágeis em situação de vulnerabilidade? Nós sabemos qual é a realidade brasileira. 2 dados rápidos de São Paulo. Né? Mortalidade infantil na cidade de São Paulo está em torno de 10,5. Quando a gente olha por bairros, em Marcilac é 24,6 e em Perdizes 1,1. Então, a diferença entre bairros pode ser de 23 vezes a mais nos bairros mais pobres. Né? E outro dado importante é um dado muito interessante que saiu, que é a idade média ao morrer. Não é taxa de mortalidade, é a idade média em que as pessoas morreram por bairro. Né? Enquanto em Moema esse número era de 80 anos em média ao morrer, em Cidade Tiradentes era de 57 anos, ou seja, uma diferença de mais de 23 anos na idade média ao morrer entre um bairro rico e um bairro pobre. Né? E ontem, no Jornal Globo de domingo, a manchete foi: desigualdade acelera avanço da Covid-19 nas periferias das áreas pobres do Rio e São Paulo, tem taxa de letalidade até 10 vezes maiores. Então, essa é a questão que está se colocando agora. E por quê que o Brasil está falhando nessa dimensão? Pela questão econômica. Quer dizer, a política econômica não está a serviço da política de saúde. Há uma evidente lentificação do processo de tomada de decisão. A ajuda não chega, e quando chega é insuficiente, o que leva a que as pessoas, os 40 milhões de pessoas que trabalham por conta própria, os 11 milhões de desempregados, as pessoas que vivem em condições precárias, busquem desesperadamente meios de sobrevivência. Então, se nós tivéssemos, de fato, um governo que defendesse a vida, que preservasse a saúde, que tivesse como interesse efetivamente garantir a vida de todos os brasileiros, teríamos uma política econômica radicalmente distinta. Eu imagino que isso vai ser objeto de debate numa sessão seguinte dessa série de debates que eu quero parabenizar, viu, Mercadante, todas as instituições e entidades ligadas aos diferentes partidos políticos que organizaram e nos fizeram esse convite no dia de hoje. Eu teria outras questões para comentar, mas deixo para a parte final. Muito obrigado. Obrigado, Temporão, e é isso mesmo. A nossa próxima mesa é exatamente focada no papel da política econômica e social para sustentar o isolamento e o distanciamento social e também para enfrentar a crise econômica e social que nós estamos, que tende a ser maior que 1929. Nós temos 2 frentes muito complexas, além da crise financeira. Então, eu vou passar agora para o Carlos Gadelha, que é um especialista na área de inovação, ciência e tecnologia, exatamente no campo da medicina. E eu pediria só para o Temporão fechar o seu microfone para ajudar na transmissão. Gadelha, você com a palavra. Bom, eu queria primeiro saudar a todos, dizer do prazer que é estar aqui nessa reunião, saudar o ministro Mercadante, Temporão, Quioro, colega André Longo. Também queria saudar o Renato Rabelo, que foi o primeiro, estava presidente da Fundação Maurício Grabois, que foi o primeiro a me contactar para participar aqui, e que presidiu uma fundação que o nome é do meu tio-avô, que eu tenho muito orgulho, Maurício Grabois. Né? Eu queria... eu vou tentar dar as minhas contribuições que se somem, que sejam complementares ao que já foi falado, que há uma grande concordância e convergência do ponto de vista de ver a questão sanitária, a questão de saúde, dos riscos e das questões que a pandemia coloca para a gente. Né? Eu queria primeiro, até um pouco provocativamente,
dizer que a pandemia do coronavírus escancara uma visão que a gente vem desenvolvendo na Fundação Oswaldo Cruz. Eu queria destacar aqui a parceria com o Temporão. Nós dividimos uma pequena sala na Escola Nacional de Saúde Pública, onde a gente bagunçou um pouco a forma de ver a dimensão econômica da saúde. O que era saúde virava economia, o que era economia virava saúde. A questão hoje econômica é um problema de saúde pública. Eu tenho um déficit comercial que avançou de 4 bilhões de dólares para 16 bilhões de dólares nos últimos 20 anos, e que nos últimos 3 anos aumentou em 13%, é uma questão de saúde pública. O secretário André Longo aqui está falando, né? Cadê o acesso aos produtos? Quando tiver vacinas, o mercado de vacinas, 80% é concentrado em 4 empresas que dominam o mercado global. Isto é um problema de saúde pública, não é apenas uma questão econômica. Felizmente, temos aqui a Fundação Oswaldo Cruz e o Butantan para corrigir essa distorção do monopólio excessivo na área da saúde em termos globais, né? Então, eu vou até sugerir aqui, tomar a liberdade. Hoje, se não me engano, está sendo lançado um livro pela Fundação Perseu Abramo, né, sobre os sistemas produtivos. Eu tive a honra de fazer a parte da saúde, do complexo da saúde, que a gente bagunça um pouco a forma de ver e a forma de encaminhar políticas públicas, misturando um pouco o que é uma agenda econômica do que é uma agenda social, porque elas são interdependentes. Eu costumo dizer que nós não teremos um sistema universal de saúde onde a gente cumpra a Constituição, que garanta o acesso universal, equânime e integral, se a gente não tiver uma base produtiva e tecnológica nesse país. Teremos um SUS com pés de barro. Um SUS que, na hora que está sob alta tensão, como neste momento, vai ter dificuldade, sim, mesmo que surjam alternativas terapêuticas e de diagnóstico. E como a gente já tem visto isso na área de ventiladores, eu trouxe aqui alguns dados, né? O economista gosta de dar alguns dados, mas muito para reforçar essa visão de que a gente tem que tratar, e em algum momento, né, até queria estimular, fazer uma discussão em que misture os economistas com quem tem visão de políticas sociais, para pensar novo projeto nacional de desenvolvimento. Eu acho que esta crise ela escancara o fato de que a gente, sem um projeto nacional de desenvolvimento, a gente vai ter o problema hoje do coronavírus, amanhã de outra pandemia, amanhã, depois da manhã, outras questões envolvendo, por exemplo, o acesso a câncer, ao tratamento de câncer, que vão sempre envolver a questão da desigualdade, a questão do papel decisivo de ter sistemas universais resilientes, o papel de ter um sistema produtivo e tecnológico que suporte uma política social, que a gente não fique de joelho, né? E que a gente possa pensar a política social como uma frente de expansão. A saúde representa 10% do PIB, 1/3 da inovação brasileira. Esta é uma falsa dicotomia que opõe saúde de um lado e economia. Saúde é parte da solução, inclusive de curto prazo, porque nós não podemos esvaziar e fragilizar o nosso sistema de saúde neste momento. Gera renda e gera emprego. 10% do emprego formal está na saúde. Então, uma política contracíclica neste momento, de curto prazo, tem no campo da saúde, alimentos, produtos de higiene e limpeza, um forte potencial de expansão de geração de emprego e renda. E, ao mesmo tempo, aponta para... o Temporão já me conhece, eu sou enfático na forma de apresentar, né? Aponta para a entrada do Brasil na 4ª revolução tecnológica. Aqui todo mundo está dizendo que a gente está correndo atrás do prejuízo. A nossa capacidade de inteligência, de uso de Big Data, de inteligência artificial para prever aonde vai emergir, quais são os indicadores que nos falam, temos que agir preventivamente em tal município. Né? A desigualdade é marcante. Só para dar um exemplo, aqui pegando o que o Temporão mencionou, que Ouro também, o André, aqui no Rio de Janeiro, a letalidade da maré é mais de 10 vezes do que da Zona Sul. Isso não é razoável da gente trabalhar. Do ponto de vista produtivo e tecnológico, para eu dar aqui alguns dados, né? Só para dar um exemplo na área de ventiladores, né? Eu já falei, em geral, a nossa importação em saúde quadruplicou nos últimos 20 anos,
e, ao mesmo tempo, se procurou, desde 2007, 2008, se fazer uma política industrial para reverter esse processo. Infelizmente, em 2017, foi extinto o grupo executivo do Complexo Industrial da Saúde, que articulava 14 ministérios e agências como o BNDES, como o Inmetro, a própria Fundação Oswaldo Cruz presente. Ou seja, a institucionalidade de Estado para atuar nesta crise foi desmontada. Depois disso, foi também extinto o Departamento do Complexo Industrial da Saúde. Pasmem, foi extinta a coordenação que lidava com equipamentos e materiais no campo de ventiladores, por exemplo. Então, se quebrou a base institucional de política pública para dar resposta estrutural a essa crise. Na área de ventiladores, só para dar um exemplo, a gente sai de uma importação há 20 anos de 10 milhões de dólares para 50 milhões de dólares e, pasmem, nos últimos 3 anos, até 2019, aumentou em 20% a dependência externa de ventiladores. Então, hoje, a gente pega 2020 com esta crise completamente fragilizada. Eu vou dar alguns dados nesse tempo que me resta. Né? Na área de equipamentos e materiais, 60% a gente depende de importação. Se eu pegar os componentes importados, chega a 80%. Não é à toa que a promessa e a encomenda de ventiladores está dando errado. Ou seja, já perdemos o cronograma. Importamos, conseguimos produzir 10% do que era previsto. A gente está numa vulnerabilidade imensa. Na área de fármacos, o Mercadante falou na perspectiva de medicamentos, Mercadante, 94% da produção de fármaco é de conteúdo importado. Se tiver novos tratamentos terapêuticos, a gente vai esbarrar numa vulnerabilidade gravíssima, gravíssima. Isto envolve todo um sistema produtivo. Aliás, essa crise, ela coloca essa pandemia, a gente não está falando de um setor, nós estamos falando de saúde. É um sistema produtivo que envolve o serviço na UTI, que envolve a busca de medicamento, que envolve a produção de testes para diagnóstico, que mobiliza o sistema produtivo. E se esse sistema produtivo, uma dessas partes não funciona, o paciente lá na ponta morre. É dramática a situação, como a gente está vendo. Né? E como eu gosto também de colocar... Encerrando. Não apenas a questão dramática que a gente vive, mas alternativas. Né? Eu acho que a gente tem que começar a mudar o óculos e ver o sistema de proteção social como um sistema poderoso para geração de emprego e renda. O orçamento da saúde do SUS foi retirado do orçamento da saúde frente à regra anterior, 20 bilhões de reais. Se a gente injeta no SUS 20 bilhões de reais, isto ajuda a gente a criar emprego, renda e contrabalançar parcialmente, pelo menos, os efeitos da crise econômica sobre o nosso país. Simultaneamente, a saúde aparece como uma grande oportunidade para o Brasil entrar na 4ª revolução tecnológica. Né? Eu acho que essa crise, caminhando aqui para o final, ela escancara que a gente tem que articular dentro de um plano, de um projeto nacional, a dimensão econômica, tecnológica e produtiva, a dimensão da proteção social e também a dimensão da sustentabilidade ambiental. Ela coloca fatores estruturais e a gente não pode responder apenas conjunturalmente. A gente tem que reconstruir a capacidade de planejamento, a capacidade de coordenação do Estado e a capacidade do Brasil se desenvolver para além dos produtos primários, da soja e minério, porque a gente tem uma riqueza científica imensa e a gente tem que convocar e dar condições para que esse conhecimento se torne em riqueza para a nossa sociedade. Né? Essa é a principal mensagem que eu queria trazer aqui nessa mesa que tanto me dá prazer participar. Obrigado. Olha, acho que foram muito ricas as exposições, elas foram comentários. O Temporão tratou do vírus, da pandemia, dos retrovirais, das vacinas. O Gadelha tratou de todo o desafio tecnológico, que é um desafio absolutamente decisivo para o futuro do país e do complexo de saúde. O Chioro detalhou o desafio das políticas públicas, principalmente destacando, nós estamos no início do processo da pandemia e como ela está atacando principalmente
mais vulneráveis, as periferias das grandes cidades, os índices são alarmantes, né? Nesse dado, de 10%, a Maré é 10 vezes mais grave a situação que a Zona Sul do Rio de Janeiro, esse é o retrato do Brasil todo. Em São Paulo, é exatamente a mesma coisa. Entre Moema e Cidade Tiradentes, para quem não conhece, um bairro de classe média, de elite, e a periferia. No bairro média, a idade média é 82 anos, na periferia 53 anos. Então, isso tudo mostra um imenso desafio, e o André Longo falou sobretudo do gestor que está na ponta, no dia a dia, desenvolvendo. Eu deixo uma pergunta final, aí vou dar uma rodada, vai ter que ser breve, porque nós estamos estourando o nosso tempo. Acho que foi pequeno para a qualidade da mesa, vamos ter que voltar. Já tem uma outra mesa de saúde só com mulheres, para não ter crítica em relação a gênero. Tá? Então, é paridade total nesse debate. A mesa vai ser presidida, discutida, organizada só por mulheres. Depois nós vamos anunciar, já está previsto, data e tudo. O próximo debate, sexta-feira, é sobre economia. E depois nós vamos ter, em seguida, sobre relações internacionais. Então, o debate que eu deixo é o seguinte: lockdown está na pauta, Maranhão já começou pela Justiça Federal. Primeiro, nós vamos para isso em alguns estados, municípios. E como é que nós podemos ter usando uma expressão bem didática, uma quarentena rigorosa sem o apoio das Forças Armadas e do governo federal? Porque em todos os países eles foram fundamentais. É possível sustentar uma quarentena rigorosa para evitar o colapso do sistema público de saúde e a gente transformar as grandes cidades numa grande Manaus? 167 mortes. Eu vi meu ex-colega do Senado, Arthur Vigílio, chorando e dizendo que a tragédia que está vivendo. Então, eu pergunto se nós temos esse risco. E, segundo, aonde nós não temos, é possível alguma gestão, alguma flexibilização com o cuidado de não agravar a contaminação? Porque tem municípios que não tem nenhum caso. Como é que a gente pode proteger essas áreas não contaminadas, as pequenas Fernando de Noronha espalhadas pelo Brasil? Quer dizer, é possível você flexibilizar de um lado e, ao mesmo tempo, ter que endurecer de outro, um país tão complexo e continental como o Brasil? Então, como é que vai ser o lockdown? Está na pauta? Como é que vocês avaliam esse desdobramento? Eu vou manter a ordem anterior, porque eu acho que facilita, senão o André fica muito tempo aí sem falar. Vamos manter a ordem, que eu acho que é bom. André, vamos lá. Rapidamente, a pergunta é ótima. O lockdown está na pauta. Volto a dizer, um lockdown mais tímido do que poderia ser feito se tivesse unidade nacional. Eu gostaria muito de poder fazer o lockdown que a gente fez em Noronha, só para vocês terem uma ideia. Noronha, gostaria muito de fazer a testagem que eu fiz em Noronha, no continente, e a quarentena que eu fiz em Noronha. Noronha chegou a ter 28 casos confirmados. O último caso confirmado foi dia 21 de abril. Nós decretamos a quarentena no dia 20 de abril em Noronha. De lá para cá, a gente não tem mais nenhum caso. 28 casos, que o pessoal aí que é bom de estatística, dá 9 casos por 1.000 habitantes, tá? É um número que eu acho que não tem no mundo, né? E a gente fez 50 testes por 1.000 habitantes lá, tá certo? De RT-PCR, que é um número também bastante expressivo, né, para o contingente populacional. Então, a quarentena dá resultado. A gente está tendo Noronha aí como um piloto. Agora, obviamente que as condições para fazer uma quarentena no continente, numa cidade com realidades socioeconômicas como a gente tem, bastante distintas aqui no Recife, é um desafio muito grande. Principalmente com uma coisa: parece que no momento que a gente está passando por um momento mais delicado, tem a necessidade da população da questão do auxílio emergencial. O Corona Caixa, a gente tem chamado aqui, o Corona Caixa, né, as filas da Caixa Econômica, são um desafio em particular hoje para a decretação do lockdown. Aqui em Pernambuco, o governador oficiou o presidente da Caixa. Estamos colocando aí uma série de equipamentos públicos aqui para ver se a gente melhora essa situação do atendimento da população. A gente tem visto que muita gente que está na fila da Caixa, com risco potencial de contaminação, obviamente que está por necessidade, mas está por desinformação, porque não consegue trazer a informação adequada para a pessoa que está ali, que nem sempre vai ter acesso ao benefício naquela fila. A gente está trabalhando, ainda insistindo para que o Ministério da Saúde, fizemos um ofício, para que o Ministério reconheça de público, tecnicamente, a necessidade
do lockdown em situações como a de Pernambuco, como a da região metropolitana do Recife, e também oficiamos o Comando Militar do Nordeste para nos dar suporte e apoio, né, nesse momento em que a gente está querendo discutir como fazer o lockdown a pernambucana aqui. Então, a verdade é que a gente tem que continuar insistindo com todas essas instâncias para que a gente possa ter o mínimo, né, de unidade nessas decisões, porque são decisões muito complicadas, muito complexas, eu diria, e precisam de todo o apoio necessário. Mas não temos dúvida que é chegado o momento de fazê-lo. Agradeço, secretário, foi excelente intervenção. Eu passo agora imediatamente para o ex-ministro Quioro, nós estamos estourando já o nosso limite de transmissão. Mas a pergunta é o seguinte, Quioro. Há 46 dias que foi anunciado uma ajuda socioeconômica que era R$200. A oposição, e aqui parabenizo os partidos de esquerda, conseguiu aumentar essa remuneração para R$600, mais 600, a segunda parcela não foi paga. Mas nós temos 30 milhões de pessoas com direito que ainda não receberam. E, além disso, não há garantia de emprego e de salário. Não há linhas de financiamento para micro e pequena empresa. Como disse o Temporão, a política econômica não está sustentando o esforço da política sanitária. É possível nós sairmos dessa epidemia com essa atitude? O que é, para onde nós estamos caminhando? Porque mesmo o lockdown, como sustentar se não houver uma política econômica e social amparando essa política? Nós vamos para uma situação muito difícil. Então, como é que você vê essa relação? Não vamos entrar na discussão de política econômica, que não vai ter uma mesa específica, mas essa relação, é possível avançar para o lockdown ou tentar achatar essa curva sem o apoio decisivo da política econômica e social? Impossível, Mercadante. Você é muito objetivo na resposta. Sem testagem, acho que todos nós concordamos com isso, para nos dar conhecimento. E aí o teste rápido pode servir para isso, para fazer análise dos inquéritos epidemiológicos. Nós não precisamos fazer com PCR, né, RT, né? Nós podemos fazer com teste. Então, com coordenação, e aí é decisiva. Se nós não temos capacidade de fazer uma coordenação nacional, nós precisamos olhar para as 438 regiões de saúde e pensá-las como espaço de planejamento e de intervenção, né, geográfico capaz de produzir medidas sanitárias e econômicas adequadas. Eu não acho, por exemplo, que a situação de lockdown pode ser adotada, minha opinião, tá? Não tem que ser adotada no país de norte a sul, de leste a oeste. Ela pode ser olhada região por região, de acordo com o conhecimento epidemiológico, e ir produzindo espaços de maior isolamento, de maior flexibilização ou de combinação de movimentos de acordo com a capacidade. Para isso, precisa de autoridade, e aí não tem jeito, eu acho que tem que, pelo menos, interditar, afastar essa intromissão indevida que o Bolsonaro faz, mas você toca na questão decisiva. Não adianta ter autoridade sanitária, não adianta ter capacidade de testagem, se a gente não garantir para as pessoas as condições mínimas delas cumprirem. Eu estava conversando agora há pouco com uma professora da Universidade de Lisboa. Ontem eles começaram a primeira fase de desmobilização do processo de isolamento, né? Qual é a questão-chave? Além de uma forte autoridade, comando, transparência nas informações, testagem, né? 2/3 do que as pessoas recebiam, mesmo quem tinha vínculo precário, foram garantidos. Então, a subsistência, Mercadante, das pessoas foi fundamental para que elas pudessem ficar, de fato, em casa, né? Assim, saindo estritamente para ir na venda, na unidade básica de saúde do seu bairro, sob risco de multa. Estão liberadas essa semana para 200 metros. Se tudo der certo, vão ser liberadas para 400 metros, mas as medidas de suporte econômico continuam valendo até que a vida volte à normalidade. Então, eu acho o seguinte, a gente tem que olhar para o que deu certo e o que deu errado nos outros países. A ideia de tentar garantir a atividade econômica a qualquer custo só vai significar um grande genocídio para a classe trabalhadora, para o andar de baixo, que sempre paga a conta das tragédias no nosso país. Não adianta nada pedir para voltar à atividade dentro do carro, com máscara e ar-condicionado fechado, e submeter os trabalhadores e trabalhadoras, né, ao desespero de buscar, inclusive, o ganha-pão de cada dia. Então, eu acho que essa é uma questão decisiva. Para que a gente possa ter sucesso na política de isolamento, a combinação de um conjunto de atividades
que passam também pela comunicação. A nossa comunicação hoje é uma tragédia do ponto de vista de esclarecer junto à população, o que dá margem para Bolsonaro e Companhia Limitada fazer essa oposição, esse boicote, essa implosão das medidas sanitárias propostas. Agradecer ao ministro Chioro pela qualidade da intervenção e passar imediatamente para o ministro Temporão, fazendo mais uma colocação. Ontem nós vimos mais uma manifestação como essa que o Chioro citou, as pessoas de carro mandando o povo pegar o metrô e o ônibus para ir trabalhar. E lá na frente do Palácio do Alvorada, a bandeira americana acima da bandeira do Pavilhão Nacional, como símbolo que é o país hoje com o maior nível de contaminação e morte do planeta. Nós já somos o quarto, caminhando rapidamente para ser o terceiro. Eu pergunto o seguinte, você não acha, Temporão, que se realmente essa política prevalecer, a hora que essa multidão entrar no metrô, São Paulo, por exemplo, só o metrô da Zona Leste são 1.700.000 pessoas por dia. A Estação da Luz são 600.000 pessoas circulando. A Central do Brasil é uma multidão todo dia indo para a periferia e voltando no Rio de Janeiro. Nós vamos para uma catástrofe sem precedente? Nós não estamos no limiar de uma crise ainda muito mais grave se essa irresponsabilidade permanecer? Não, com certeza. Nós já estamos no meio de uma situação muito dramática, né? E eu queria só reiterar, acho que Chioro e o André já abordaram o tema, mas eu só queria reiterar o seguinte. Tão importante quanto ter leito de UTI, respirador, equipe de saúde qualificada, infraestrutura de saúde, teste, é ter comando, comunicação e transparência, como o Chioro falou. Todos os países do mundo, com todas as dificuldades que estão enfrentando essa situação, têm uma coisa em comum, uma liderança nacional. Coerência, respeito às evidências científicas, determinação e firmeza, e chamar a sociedade para todos juntos enfrentarem o problema. Aqui, não. Aqui nós não temos, nós tivemos uma ruptura. O presidente da República incorre em crime contra a saúde pública todos os dias. Então, nós temos que construir uma governança paralela. Nós não podemos contar, não contaremos, na minha opinião, é ilusão imaginar que o ministro vai mudar sua postura e vai apoiar um lockdown. Esqueçam. O presidente vai continuar cotidianamente cometendo crimes contra a saúde pública. O que nos resta fazer é uma governança paralela. Prefeituras, Frente Nacional de Prefeitos, Consórcio do Nordeste, governadores que respeitam a ciência, sociedade, entidades científicas, especialistas, partidos políticos, caminharem e tentarem com todas as dificuldades. O grande desafio de fazer uma radicalização do isolamento social, que, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro já deveria ter sido tomada essa decisão ontem, é como sustentá-la considerando a extrema desigualdade e o fato de que a política econômica não apoia, não sustenta, não protege, não permite que as pessoas fiquem em casa. Esse é o grande dilema. Nós vamos assistir, neste mês de maio e junho, uma situação muito grave, muito dramática, mas nós sabemos quem são os responsáveis. Esses responsáveis serão levados à justiça e serão punidos, eu tenho certeza disso. Muito obrigado, ministro Temporão. Concordo plenamente com a sua leitura. Solicitaria vocês fecharem, Chioro e Temporão, o microfone para o Gadelha poder concluir. Gadelha, nós tivemos um corte fortíssimo das bolsas da CAPES, agora do CNPq, uma redução cada vez maior, desmontaram toda a área da saúde. Como pautar ciência e tecnologia nesse cenário? Como é que a gente coloca essa questão, inovação, ciência e tecnologia, no complexo industrial da saúde, em meio a esse quadro que nós estamos? Como é que você vê o movimento que a sociedade civil possa fazer, os especialistas, a área acadêmica? Como é que a gente avança nisso? Olha, já quero aproveitar e dizer que agora, no dia 7, vai ter a Marcha pela Ciência, vai ser um grande movimento em defesa da ciência, tecnologia e inovação. Acho que a gente tem que se envolver de cabeça, né? Se a gente notar nas agendas que foram discutidas aqui, a gente teve centralidade o campo da ciência, tecnologia e inovação. Falamos de vacina, falamos de novos medicamentos, falamos da questão da testagem, falamos da questão do tratamento que envolve a qualificação profissional. Hoje, 87% do FNDCT está contingenciado. Isso é inaceitável no meio de uma pandemia, onde a resposta vem também pela ciência, tecnologia e inovação, né? Eu acho que ter clareza de que o isolamento social tem que ser reforçado.
aí ao meu lado, cidadão, antes de qualquer de ser economista, tem que ser reforçado e a gente não pode piscar, né? E, ao mesmo tempo, acho que tem que haver uma luta também para reverter ou atenuar o investimento, a contenção do investimento público na área, né? Infelizmente, só quem emite moeda é o governo federal. Existe nas reservas do Tesouro mais de 1 trilhão que podem ser gastos. E a gente tem que, da mesma forma que se expandiu de R$200 para R$600 o apoio, eu acho essencial a gente colocar a questão da transferência de renda, do investimento em saúde, eu tenho um número, 20 bilhões de investimento em saúde, e do descontingenciamento de 4,2 bilhões da ciência, tecnologia e inovação. Eu acho que essa agenda pode nos unir, pode unir esse movimento democrático, o Observatório da Democracia, porque se a gente não tiver investimento em saúde, ciência e tecnologia e transferência de renda, a gente não vai conseguir ajudar a salvar vidas, né? E isso hoje, nós estamos numa situação dramática, onde nós temos que colocar todo o sistema de saúde, ciência e tecnologia e todos os esforços em conseguir viabilizar uma radicalização, como foi mencionado aqui, um reforço do isolamento social. São as palavras que eu teria para tentar fazer esse gancho sugerido entre a ciência e tecnologia e o enfrentamento da pandemia atual. Mercadante? Parece que o piloto sumiu. Estamos em pleno voo sem piloto. Então, assim, nós podemos... Desconectou-se. Autogestão. Vamos lá. Chioro, por favor. Chioro. Olha, se o mercadante não voltar, nós podemos agradecer, não é isso? A participação de todos aqueles que nos acompanharam, agradecer em nome dos colegas, do André, do Temporão, do Gadelha, né, o convite que as fundações nos fizeram, esse espaço democrático, né, deixar nossa mensagem de esperança, mas convocando todos os companheiros e companheiras à luta pela democracia, pela saúde, em defesa do SUS, né, e acho que cumprimos o papel que as fundações tinham se proposto, né, a abrir com esse primeiro ciclo de debates e democracia, né, acho que trazendo uma visão honesta, profunda, né, do que nós estamos vivendo, do que nós estamos vendo, né, e convocando aqueles que estão participando, que estejam presentes e que ajudem a divulgar os próximos encontros, que eu acho que vai ser fundamental, né, para o fortalecimento da democracia brasileira. Acho que é isso, né? Eu entrei aqui, eu peço desculpa, mas caiu o sistema. Ontem eu fiz uma live com a Dilma, com a Haddad, etc. No final também caiu. Acho que tem uma pessoa. Encerramento em seu nome, Luiz. Tá bom, valeu. Eu só quero terminar dizendo o seguinte, olha. Dia 8, então, às 14h30, sempre às 14h30, o debate sobre a crise econômica, as medidas econômicas para sustentar essa crise e como sair da crise econômica. Dia 12, o Brasil e a crise mundial, com o Recup. Dia 8 é com o Beluso, o Ricardo Carneiro, o Guilherme Melo, que é o coordenador da pós da Unicamp, de Economia. O Ricardo foi diretor do BID, também professor titular da Unicamp, e o Beluso dispensa apresentações, e talvez a gente tenha ainda mais um nome. No dia 12, o Brasil e a crise mundial, estão confirmados Celso Amorim, Rubens Recupero, vai ser um debate Luiz Fernandes, Fiore, acho que vai ser um debate de alto nível. E dia 16, vamos do consórcio do Nordeste, o governador Renato Casagrande, e o governador também, Flávio Dino, do Maranhão, grande governador. E o Arthur Vigílio está sendo convidado, esperamos que aí, falando também pelos prefeitos. E dia 18, também às 14h30, a mesma mesa discutindo saúde, mesmo perfil, só com mulheres. Inclusive porque as mulheres têm tido um desempenho bem melhor que os homens na liderança dos governos. Com certeza, né? Com certeza. A experiência internacional é essa. Então, queria agradecer muito vocês e terminar dizendo a todos aí, os nossos ouvintes, que essa foi uma iniciativa desse coletivo de fundações, a Fundação Roberto Pasqualini Leonel Brizola, do PDT, a Fundação Astrogismo Pereira,
do Cidadania, a Fundação Cláudio Campos, que era PPL, que agora se fundiu ao PCdoB, a Fundação João Mangabeira, do PSB, a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, do PSOL, a Fundação Maurício Gamboa, homenagem também aí ao histórico dirigente tio do Carlos Gadelha, e a Fundação da Ordem Social do PROS e a Fundação Perseu Abramo do PT. Então, muito obrigado a vocês, a todos que trabalharam, a que nos acompanhou, a Evelise, ao Cantalice, a todo mundo aí que trabalhou muito para que esse evento pudesse acontecer. E nós vamos ter que voltar, vocês vão ver que vai precisar de um bis. Toda essa discussão em todas as mesas da democracia.org.br. O link vai estar lá. Quem quiser assistir, façam like, divulguem, massifiquem para a gente ajudar a combater esse gabinete do ódio e das fake news com racionalidade, com diálogo, com ciência, com respeito, como foi a qualidade do debate qualificado que nós tivemos aqui hoje. Muito obrigado, parabéns a vocês, grandes homens públicos que prestaram tanto serviço ao Brasil, que continuam na luta em defesa do SUS, da saúde pública e ajudando o Brasil a enfrentar essa dramática situação e desse desgoverno que tem uma visão terraplanista da saúde pública. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.